Uma mulher negra aparece em primeiro plano, olhando em direção à câmera. Ela tem cabelos loiros, presos no alto da cabeça, maquiagem nos olhos e nos lábios e veste uma camisa marrom de gola. Ao fundo, sobre uma superfície escura, aparecem imagens coloridas de planetas e estrelas, criando uma atmosfera espacial. No canto inferior esquerdo, lê-se o nome, Zaika dos Santos. Oi, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Zaika dos Santos e hoje a gente vai ter uma conversa aqui que perpassa, né, os universos quânticos do afrofuturismo, afrofuturalidades, que é o meu conceito, e os mundos especulativos, numa relação em arte, ciência e tecnologia. Eu gosto muito de começar essas conversas, primeiro pela perspectiva da apresentação pessoal mesmo, né? É, e começo muito trazendo aqui, né, enquanto convocatória, para quem quiser conhecer a Afrofuturismo Artstein, que é a minha empresa, né, o meu trabalho, o meu projeto artístico, ele perpassa esses três lugares, que vai, elaborar diversos processos, né, com arte, ciência e tecnologia, pensando um mundo mais integrado nessa correlação aí de elaboração e perspectivas de futuro. E acho super importante, né, partir pelo lugar de me apresentar, né? Como disse, meu nome é Zaica dos Santos, eu sou multiartista, pesquisadora, sou cientista, sou estrategista, sou designer, trabalho com especulação de futuros, mas também com ciência de dados, com tecnologias emergentes, com arte, com a perspectiva de teoria crítica e estudos culturais. E a minha produção ela vai perpassar diversos lugares, né? Do audiovisual até a gente repensar aqui a arte num lugar tradicional, o mercado da arte, a perspectiva de tecnologia e inovação. E o meu foco principal é muito voltado mesmo ao entrecampo de arte, ciência e tecnologia, que é mais conhecido como STEM, né? Que seria aí o termo como ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Bom, eu perpasso todos esses lugares, e a minha produção ela tem um panorama também no campo da música, né? E também no campo da construção teórica, né? Enquanto campo criativo. Me interesso muito também por pensar futuros que são elaborados de maneira colaborativa e que perpassam aí entre campos de pensamento e de visões de mundo. Bom, tô começando por aqui com essa imagem, né, que é da revista Glamour. Eu fui capa da revista Glamour em 2023, trazendo a minha trajetória, né, que perpassa esses lugares, bem nessa efervescência, do que entendemos hoje aí desse boom da inteligência artificial, e isso perpassa muito os meus campos de formação, né? Sou tecnóloga em rádio e TV, tecnóloga em audiovisual, web designer, depois fiz graduação em licenciatura em artes plásticas, aí pós-graduação, né, especialização em ciência de dados, uma pós-graduação em inteligência artificial. Atualmente eu sou mestranda em transformação digital. E acabei vivenciando muito esse boom, né, que é a inteligência artificial como um todo, enquanto conversa, mas partindo muito da não glamorização dessa conversa, né? Apesar de estar aqui como capa da revista Glamour, mas digo uma não glamorização sem pensar que também há realidade, né, do que é trabalhar com essa transição tecnológica, do que é entender esses campos, né, e de como isso vai se correlacionar com as conversas de futuro na prática, né? Até porque quando a gente começa a vivenciar essa transição tecnológica referente à inteligência artificial, para mim, que sou cientista de dados, eu já atuava, né, com chats, já trabalhava com modelos de machine learning e deep learning, e aí a gente tinha ali uma correlação de pensar a elaboração, de futuro ou de pensar, né, a partir de storytellings, narrativas que melhorassem aí modelos de negócio. Então, tem diversas formas de se pensar o uso dessas tecnologias, e o que se elabora aí é a criatividade, né? Que é humana, mas que existe aí numa correlação
de colaboração entre humano e máquina. Bom, e aí eu convido vocês, né, para quem quiser, né, aprofundar um pouco mais nesses acervos. Tem um podcast que se chama Mentes da Tecnologia, da Forbes. Eu faço parte aí do podcast, participei da primeira entrevista, né, que é trazendo um pouco desse panorama do que é a transição tecnológica. Posterior tem um podcast do ENAP, né, que é a Escola de Inovação do Governo Brasileiro, em 2023. Eu fui uma das curadoras da Semana de Inovação do Governo Brasileiro, da ENAP, né, junto com o TCU, Tribunal de Contas, repensando aí como a utilização de tecnologias emergentes é fundamental não só para a perspectiva de criatividade no campo das artes, mas também na perspectiva do serviço público. E aí a minha elaboração foi pautada em tecnologias emergentes, em conceitos de especulação de futuro, como afrofuturismo e afrofuturalidades. Bom, tem aqui o Memórias de Futuro, né, que também é um podcast, um acervo audiovisual que foi gravado pelo canal Arte 1. E aí no Memórias de Futuro eu participo de dois programas, né? Um é sobre, na verdade são três. Um é sobre o meu processo enquanto acervo de artista, o outro é sobre a transição tecnológica da inteligência artificial e o terceiro é o futuro do trabalho. E participei também do Conversa com o Bial, trazendo aí um pouco desse panorama sobre como a gente vai repensar, né, as consequências e os efeitos da inteligência artificial dentro do campo do entretenimento. Bom, eu gosto muito de começar por um lugar que ele é um lugar para mim muito familiar, por uma perspectiva cósmica, porque a cosmologia me interessa muito nessa conversa para que a gente consiga pensar a tecnologia por outros parâmetros, né? E eu sempre volto aqui à relação do oráculo de Ifá, né? Que está ali interligado nas religiões de matrizes africanas, mas que ao mesmo tempo, né, se perpassa como conceito e como história na perspectiva dos jogos de búzios, e a gente está falando aqui especificamente de um jogo de tabuleiro, e essa correlação de sincretismo histórico também. E o oráculo de Fá, ele tem uma relação muito direta com os códigos binários, né? Quando a gente vai pensar aqui na relação de alfabeto. Numérico ou não numérico, a relação do 0 e 1. Há uma certa diferença, na amplificação conceitual e na amplificação cosmológica, né? De se pensar a elaboração de imaginar ou de correlacionar a partir da perspectiva da espiritualidade. Mas eu gosto muito de trazer essa referência para que a gente consiga pensar o que foi apagado na perspectiva da história e o que é essa história contada hoje, imaginada hoje, né? E como isso se correlaciona também com o ambiente digital. Afinal, né, cada computador, né, o dispositivo móvel, seja ele qual for, qualquer equipamento de tecnologia especificamente, ele precisa do ouro, né, para ter a sua funcionalidade. E aí, eu sou de Minas Gerais, e aí em Minas Gerais a gente tem já no nome do estado, né? Isso muito fundamentado, que é a história da mineração. E a mineração do ouro, né, já é de prática, a gente sabe que essa é uma tecnologia africana, né, que foi utilizada aí de maneira indevida durante o processo colonial, a partir da escravidão forçada de africanos e afrodescendentes, né? E esse ouro minerado a gente continua encontrando hoje também dentro dessas tecnologias e desses equipamentos para que eles funcionem. Então, para você me ver, tem ouro, né? Num dispositivo especificamente para que essa imagem consiga aí atrelar um processo de transmissão. Ao mesmo tempo, a gente consegue correlacionar aqui, né, os códigos binários e o oráculo de Fá enquanto perspectiva numérica também. Mas é importante também entender que cada um tem o seu lugar de potencialidade, mas é fundamental correlacionar para a gente repensar a história pré, né, a perspectiva aí de colonização e pré também o que entendemos como Revolução Industrial, né, e os seus processos evolutivos. Para isso eu trouxe aqui para vocês também, né, o osso de Xangô, porque o osso de Xangô, né, ele vai trazer aqui uma perspectiva de contagem de séries temporais. Então, quando a gente vai pensar que lá no Paleolítico Superior,
como eram como era feita a contagem numérica e como isso se correlacionava, né, com o que a gente entende hoje como séries temporais. Ao mesmo tempo que a gente pensa o pensamento linear, a gente perpassa por pensamentos que não são lineares, né? A gente reivindica aqui o que é dito como história na matemática, né? Ou até mesmo a história do mundo. Eu gosto muito também de refletir nesse lugar, as perspectivas do tempo, né? Quando a gente vai pensar aqui no calendário. É, Há quem diga, né, que Stonehenge aí é o primeiro sítio arqueastronômico do mundo, mas primeiro é Nabta Playa, que está no Egito, né? E ele vai ter essa correlação da linearidade e não linearidade. Eu gosto muito de pensar séries temporais, isso tem uma relação muito forte com o audiovisual, com a imagem em si, mas eu também gosto de refletir como essa linearidade ela se perde muito na perspectiva da pós-modernidade, né, que é o que a gente vive hoje enquanto relação e tempo, né, o atravessamento de imagens, vídeos, textos, tudo quanto é tipo de conteúdo, em fração de segundos, e como isso também consome o tempo, né, do corpo, que não se correlaciona com um tempo específico que é o do relógio. É, mas partindo dessas fragmentações todas, né, a gente vai pensar que ser linear ou não ser linear, um tempo que é circular, um tempo que não é circular, e tudo isso tem uma correlação muito grande com arte, ciência e tecnologia, e mesmo ao mesmo tempo uma correlação muito grande com o que a gente entende ali no início dessa conversa acerca do que é ser quântico ou não enquanto corpo-tempo. E aí, para isso, né, eu gosto muito de pensar também a Pedra de Roseta, né, que ela traz aqui séries temporais que são lineares e não lineares, né, enquanto uma perspectiva cronológica de existência. E aí a gente acaba quebrando um pouco essa relação de passado, presente e futuro no que se tange a tempo e pensa em cosmologias e chega numa relação muito forte também com a ancestralidade, mas pensando aqui no contexto atual do tempo, né? A gente acaba chegando também numa relação que é a relação geracional aqui, né? Humano, indústria e tecnologia, e como isso se corresponde muito enquanto perspectiva do pré-colonial até a perspectiva da colonização e a pós-colonização e o que a gente chama aqui já de pós-modernidade. Então, para isso, a gente vai ter as gerações, que elas são associadas a essas conversas, a perspectiva da indústria, e como ela vai evoluindo no meio disso tudo, e a tecnologia da informação. Mas eu gosto muito de refletir aqui, por exemplo, no que temos aqui como período pré-Gutenberg, por exemplo, né? O que que foi apagado como perspectiva histórica, né, no entrecampo de arte, ciência e tecnologia, ou no que a gente hoje nomeia como STEM. E tudo isso, né, como isso foi sincretizado, e às vezes a gente fala de uma narrativa que ela perpassa um campo só de conhecimento. Então, quando se fala muito dessa ideia de conhecimento universal, há um apagamento dessa universalidade, né? Afinal, universal não é só uma linguagem narrativa que é determinada como universalidade, né? A gente pensa que nas perspectivas indígenas, africanas, né? Nas perspectivas asiáticas, entre outras perspectivas de mundo que foram apagadas nessa narrativa de universalidade. E como isso também se desenvolve aqui, né, no contexto geracional e desenvolvimento de tecnologias, porque quando a gente já vai chegar aqui no que nomeamos como Web 1.0, por exemplo, né, e dito aí como indústria 3.0, a gente acaba chegando, né, na continuidade desses apagamentos e na ausência desses acervos no ambiente digital. O que reforça também aqui, quando a gente chega na Web 2.0 e Web 3.0, que a Web 2.0 é o que a gente vivencia hoje como ambiente digital, como ambiente de biblioteca. Afinal, estamos falando de bibliotecas, né? É,
quando a gente chega nesse ambiente, né, todos esses conflitos que hoje a gente lida, né, acerca do apagamento histórico, violências de gênero, acerca do racismo estrutural, acerca do que a gente entende também como uma perspectiva de violência tecnológica, ou seja, a falta de pensamento crítico, né, de utilização desses espaços. Isso se perpassa também com esses apagamentos históricos lá do pré-colonial até a continuidade disso para o surgimento do digital. Porque até então, quando o digital surge, né, aparece essa conversa bem romântica, né, de que vai ser um ambiente interativo, né, as pessoas não vão pensar muito em raça, classe, gênero, e nessas perspectivas, e isso não é uma verdade, né? Isso tudo acaba sendo amplificado para dentro do ambiente digital, só que de maneira muito complexa, né? Mas quando a gente chega aqui também, nesse momento atual, que é o que a gente está vivenciando e discutindo especificamente, né, que é a colaboração humana-máquina, a gente já perpassa por um outro debate muito complexo, que é a perspectiva de entender se essa relação entre humano e máquina é uma disputa, né, ou se é uma colaboração, de amplificação de criatividade. E aí a gente ainda amplifica um pouquinho mais essas questões sociais que já são tão explícitas enquanto humanidade, para uma outra reverberação que é a de humanidade e máquina, é oposição ou é colaboração. Enfim, são muitas conversas envolvidas nesse percurso todo. Eu gosto muito de passar por ali para a gente poder primeiro refletir sobre um contexto brasileiro também, né? O que a gente vai ter de proteção acerca dessas bibliotecas que são digitais e como elas se correlacionam às gerações do mundo, né? Até importante dizer, eu sou a pessoa milênio, né? Tô aqui com os meus 38 anos, então eu acabo sendo a geração que pegou o início dessa transição tecnológica em partes, né? É, e pensando por esse lugar, né, a gente fazendo um recorte para essa discussão que está tão amplificada no momento atual, que é a utilização de tecnologias emergentes como inteligência artificial, né, especificamente, é, e qual a possibilidade que a gente tem de se assegurar com tudo isso também? Bom, em primeiro lugar, é refletir aqui sobre o que a gente tem como copyleft, copyright, Creative Commons, que são conversas já antigas e que se permeiam aí, continuam existindo, né? A gente vai ter a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei que ela vai aí regular o ambiente digital e proteger em qualquer sentido, né? Assim, de utilização dos próprios dados pessoais ou até mesmo de utilização de dados que são dados públicos, ou seja, uma proteção que ela permeia tanto o usuário na perspectiva pessoal, quanto na perspectiva coletiva, quanto na perspectiva colaborativa, quanto na perspectiva de utilização de serviço. Então, funciona para a indústria também e funciona também para o serviço público, né? Então, você pode acionar a Lei Geral de Proteção de Dados a qualquer momento para se proteger no meio desse processo todo, né? De pensar o que que é o seu acervo digital, ou o que que é a sua extensão de memória, o que que é a sua linha do tempo hoje dentro do ambiente digital. A gente está passando agora pela regulação de inteligência artificial. Está um debate muito longo e talvez permeie por mais algum tempo, até porque a inteligência artificial ela passa por transações tecnológicas, por atualizações tecnológicas, né, que são constantes, são diárias, ou melhor dizendo, são em segundos, né? A cada segundo a gente consegue modificar modelos de machine learning e deep learning, e a partir disso, eles também se modificam muito enquanto processo de utilização. E aí a conversa mais séria, né, que se perpassa esse lugar é o direito de autoria, né, do que entra dentro de um modelo de machine learning e deep learning, ou de uma inteligência artificial generativa, e do que sai desses modelos enquanto processo de utilização também, né? O dado de entrada nesse caso diversas vezes, né? Ele vai estar muito correlacionado com o que a gente tem como biblioteca,
Então, aqui a gente pode pensar todos esses acervos, que não são só livros, né, dentro da Web 1.0, perpassando dentro da Web 2.0 como editoras. Tem muitas pessoas que chamam empresas de tecnologia de Big Techs, né? Porque há um conceitual, um jornalista que nomeou, não vou dar nomes, né? Acho que vou deixar aqui na dúvida para que quem não conhece busque, porque eu acho que isso é importante para que a gente consiga sair um pouquinho do digital e pegar o livro também. É, mas, ao mesmo tempo, ele traz esse termo, mas Unesco, e ONU trazem outros termos que são mais correlacionados à ideia de editoria, né? Afinal, é editoria de dados, editoria dos nossos dados, das nossas informações dentro do ambiente digital, ou seja, colocou no computador, é isso, né? A partir dali já é dado, colocou na internet, aí o dado já virou uma outra correlação digital. Mas é esse dado de entrada, né? Esse dado de entrada que na maioria das vezes acaba sendo ali muito correlacionado ao machine learning e o deep learning. Só que existem diversas conversas no que tangem a isso, dados que são públicos e são ferramentados e disponibilizados para esse tipo de uso e dados que não são, né? Para esse tipo de uso, eles não estão disponíveis e acabam sendo utilizados. E aí a gente cai na conversa do copyright, copyleft, Creative Commons, né? O direito autoral e as suas amplificações. Bom, recentemente agora a gente tem também o ECA Digital, que é para proteger já as crianças, né, dentro do ambiente digital, mas o ECA Digital está passando por uma série de reflexões ainda, porque é importante como lei, mas ele tem um problema técnico, que é o que a gente entende como aferição de idade, né? Afinal, a partir da aferição de idade, é possível que todos os dados de todas as pessoas, né, eles passem a ser utilizados. Hoje a gente tem uma fragilidade de dados, ou ao mesmo tempo também a gente acaba tendo aqui uma certa vigilância de utilização dos usuários. Então, essa é a discussão atual, né? Como aplicar o ECA digital e refletir essa aferição de dados de maneira mais equilibrada, colaborativa e ética. E a gente vai ter a lei do streaming, né? Dos influenciadores, afinal, chegou o momento de que esses serviços eles sejam regulados, até porque, né, a gente está lidando aí com uma complexidade muito grande acerca do uso de bets, né, e da divulgação de bets, que não é adequado para um país como o Brasil, ou para lugar nenhum do mundo, né, se a gente for refletir. No que tange a ter acesso mesmo, né, à democratização e à segurança da população acerca dos seus bens individuais. Bom, passo por esses lugares para a gente poder refletir um pouquinho sobre o campo do STEM, né? Que o STEM é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que é um entrecampo já muito englobado, ou acoplado, que a gente reflete muito dentro da educação, principalmente dentro da educação pública. E quando eu fiz licenciatura em artes plásticas, eu já vinha do campo da tecnologia, então me incomodava um pouco a ausência, né, da tecnologia como forma de pensamento crítico, enquanto forma de pensamento artístico. Afinal, a gente vai entender aí uma separação de campos, né, entre a arte e a tecnologia, e isso me incomoda muito com o processo histórico, porque se a gente reconhece a história da arte contemporânea, a gente tem que reconhecer a história da arte e tecnologia. É, e para o reconhecimento desse campo, dentro do campo das artes, é muito fundamental trabalhar com o campo do STEM. E dentro da licenciatura, numa perspectiva das artes também, afinal, não tem como se ensinar artes e ensinar todos os outros campos do conhecimento, né? Nem toda pessoa, ou nem todo jovem, nem toda criança, nem todo adolescente vai crescer e se tornar artista, e isso não é um problema. Então, sempre me interessou muito a perspectiva do sonho e como eu conseguia trabalhar isso com outros campos do conhecimento. Então, o STEM, ele acaba se apresentando para mim como uma ferramenta muito interessante nesse sentido, e aí eu começo a aplicar projetos e processos pedagógicos em crianças que estão ali na primeira infância, né? É, com jogos de tabuleiro, especificamente jogos africanos, que são os jogos de Mancala.
para ensinar, né, a pensar de maneira crítica, para ensinar a elaboração de pensamento que vai se correlacionar com matemática, e com ciência, né, com artes e com tecnologia. E aí, nessa aplicação de jogos de Mancala, eu acabo lidando especificamente com crianças que estão em vulnerabilidade social, né? Faço um atendimento inicial a crianças que são filhos de catadores de papel da Asmari, né? Que é uma associação que existe em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente. E aí acontecia um processo muito complexo, assim, eu fazia o acompanhamento dessas crianças, na maioria das vezes, até 10 horas da noite, na EMEI onde eles estudavam. Porque é a única EMEI, né, que ela funciona em Belo Horizonte até 10 horas da noite, porque esse é o período em que os pais, né, eles poderiam aí tá trabalhando, né? E aí as crianças, elas acabavam ficando ali na EMEI. Então, toda sexta-feira, ao invés de ir para balada, eu ia lá acompanhar as crianças, pensar jogos pedagógicos, né, conversar, interagir, fazer um apoio aos professores. E a partir daí, eu acabo desenvolvendo a Mancala Lab, como um processo pedagógico, mas também um processo artístico que vai se equilibrando aqui entre teoria crítica, se equilibrando entre ferramenta e produção que possa alimentar e ferramentar professores e educadores, e esse projeto ele acaba ficando maior do que eu mesmo, né? Ele ficou tão grande que foi isso, assim, né? Eu acabei sendo convidada para ir até Harvard apresentar essa pesquisa, né, na Conferência de Estudos Afro-Latino-Americanos, em conjunto com um dos colaboradores aí do meu processo, que é o Reinaldo Anderson, que é um dos principais conceituais que a gente tem aqui no mundo, né, acerca do conceito de afrofuturismo. Então, no meio disso, eu acabo cunhando o meu conceito, ao qual eu estou em processo de desenvolvimento de amplificação no mestrado, né? Que é o Afrofuturalidades, que vai passar aqui por uma correlação, né? Que é entre a ficção e a realidade. Afrofuturalidades, ele perpassa num diálogo muito amplo com diversos autores africanos e afrodescendentes. E aí eu vou revisionar essas bibliografias numa outra perspectiva de conversa, né? Porque até então a gente vai falar muito de literatura não ficcional, porque tem isso, né? Existe a literatura ficcional negra e a literatura não ficcional negra. E a literatura não ficcional negra, tudo vamos conversar sobre o racismo, né? Vamos conversar sobre a perspectiva da violência de gênero, raça, classe e gênero. E aí eu faço um movimentinho intelectual do meu corpo, que é sair desse lugar muito convencional do que a gente já tem como bibliografia e acessar essas bibliografias por uma outra perspectiva e por um outro olhar, por um olhar onde a gente consiga pensar movimentos circulares, onde elas não se opõem, mas elas conseguem conversar umas com as outras nessa correlação de mundo acerca do que a gente tem como acervo entre arte, ciência, tecnologia e inovação. E o que é mais incrível no meio disso tudo é porque essas bibliografias, elas possuem esse tipo de acervo, né? Mas isso vai se algo facilitado muito a partir do pensamento crítico e da recepção de quem lê, ou seja, como ler um livro com outro olhar e com outra perspectiva. Então, afrofuturalidades, no que parte aqui ao pensamento intelectual crítico, ele parte por esse olhar mesmo, né? Afrofuturalidades são metodologias e conceitos da afrocentralidade na produção de futuralidades. Tem como principal relação a produção de linhas do tempo e multiversos podem ser aplicadas juntas, separadas ou coexistindo. Ou seja, não há uma necessidade de refurtar, né, um conceito ao outro, e sim coexistir, conversar com a produção que foi elaborada. No meio disso, eu acabo construindo alguns frameworks, né, para conseguir conversar com essa perspectiva que ela é quântica, cosmológica e circular, né? Dentre eles, eu acabo correlacionando aqui o cosmograma Bakongo e a relação de tempo, a relação de inovação, tecnologia, arte e ciência, né? No que eu entendo como tempo elaborado no mundo real e tempo elaborado no mundo virtual. E aí acaba acontecendo para mim uma. Eu gosto muito de falar do processo pessoal no meio de estudo, porque eu acho que eu vivencio o conceito para além
de só pensar o conceito. Então, na imersão disso, né, isso vai se correlacionando também com como eu elaboro meu tempo de utilização dentro do virtual e como eu elaboro meu tempo de vivência e existência fora do virtual, né? Quanto tempo eu consigo passar dentro do mundo real, não só imersa, né, no que é a amplificação, o espelhamento da minha imagem dentro do digital. Até porque é, cada fragmento que a gente amplifica no digital não consegue ser nenhuma fração do que somos enquanto forma real. E aí o outro framework é repensar esses movimentos especulativos, amplificando eles, né? Até então aqui, esse é o que perpassa aqui dentro da graduação, só que eu já estou num processo que ele é muito maior aqui de amplificação, então eu não estou mais amplificando só a partir de movimentos negros, né? Especulativos negros, mas vou para uma conversa de movimentos especulativos indígenas, movimentos especulativos asiáticos, movimentos especulativos brancos, enfim, uma amplificação de todas essas movimentações, até porque se a gente chega nessa conversa atual que é o corpo humano, né, em correlação com o digital e como a gente entende, né, se é uma colaboração entre humano e máquina ou se é uma correlação de competição entre humanos e máquina e ao mesmo tempo o apagamento da correlação do corpo humano diante de uma máquina, né? A gente já estende aqui também para uma outra conversa, que é a desumanização do próprio corpo enquanto perspectiva de humanidade e o ambiente digital, né? E isso está muito correlacionado com o tanto que a gente fica muito tempo imerso no digital, nem sempre de maneira produtiva, né? Quando é de maneira produtiva para o corpo, né? Para além de só um scroll de tela, ou para além de só um tempo que a gente não vê passando, é uma outra forma de se correlacionar. Mas quando é só o consumo do próprio corpo, né? E o apodrecimento do próprio cérebro, a gente já vai para uma discussão um pouquinho mais complexa. No meio disso tudo, eu gosto muito de conversar com a Lélia, né? Que a Lélia Gonzalez é uma das minhas grandes referências. Porque a Lélia, eu acho que ela foi uma das que se atreveu muito, assim, na década de 90 a não discutir só raça, classe e gênero, a trazer ali o português como referência. A Abdias do Nascimento também, mas eu gosto muito como Lélia, ela acaba quebrando essa perspectiva numa entrevista que ela cede para o MNU. E essa entrevista, ela foi nos anos 90 e ela acaba passando muito batida, assim, por muitas pessoas, porque todo mundo quer ler Lélia e o feminismo negro. Mas a Lélia não fala só sobre o feminismo negro, a produção dela vai perpassar por outros lugares, né? Dentre esse perpassar por outros lugares, ela começa a discutir como o acesso e a democratização da tecnologia ela é muito fundamental para a alfabetização, né, e a amplificação de futuros que ela faz uma correlação, uma comparação na década de 90, que é sobre quem tem direito ao videogame e quem não tem direito ao videogame. Isso na década de 90. E como essa correlação que a Lélia faz tem uma força e uma vitalidade muito grande, por exemplo, com o que a gente vai pensar aqui enquanto contexto geracional e como esse contexto ele vai pegar ali quem tem acesso a tecnologias emergentes, né? No tempo agora. É, ou seja, eu sou milênio, né? Quando eu era muito jovem, minha mãe comprou um computador para mim, me fez fazer cursos de digitação, me fez fazer cursos de informática, enfim, eu tive uma realidade que é muito diferente de diversas pessoas negras e eu sei disso, né? Sendo uma pessoa negra, eu consigo entender isso enquanto afrodescendente. Então, a minha produção ela acaba não só perpassando desse lugar, porque aqui a gente não está falando só desse acesso a pessoas afrodescendentes, mas a pessoas indígenas, pessoas ribeirinhas, enfim, essa democratização também, o ambiente digital enquanto perspectiva de tecnologia a mulheres, porque ainda somos minorias em campos como TI ou em campos que são ditos como campos digitais profissionais ou até mesmo dentro da ciência, enfim. Então,
Para perpassar esses lugares, eu acabo amplificando um pouquinho do que a Lélia traz aqui, enquanto conversa, e faço uma investigação que é reler, né? É reler esses acervos com um olhar curatorial mais apurado. E para isso, eu deixo aqui até como referência algumas bibliografias que eu gosto bastante nessa conversa, né, do que a gente vai passar entre arte, ciência, tecnologia, e a correlação aí de inovação, estudos de futuro, enfim. E chego aqui um pouquinho em um dos conceitos que eu tenho um afeto muito grande por ele, que é o afrofuturismo, né? É, e é até importante é começar essa conversa muito por uma relação de não existe um embate que separe o afrofuturismo como o afrofuturismo do norte global e o afrofuturismo do sul global, porque a gente tem isso muito em estudos culturais e teoria crítica, em outros conceitos, mas no conceito de afrofuturismo não há a possibilidade disso, porque ele é um conceito muito circular e ele está muito correlacionado com o que a gente entende como evolução da música negra. E aí essa evolução ela vai perpassar tudo que a gente tem aqui no Brasil, como o hip hop, né, o rap, enfim, o funk, enfim, todas as perspectivas da musicalidade. Tanto que também eu posso até deixar como um conteúdo integrado, tá? Posterior, para quem quiser ler tem um artigo que eu escrevi para a revista Amarelo. Então, eu vou questionar um pouco do que a gente entende como Semana de Arte Moderna, mas trazendo uma correlação de pensar uma ficção, que aí é pensar, eu pensei a Semana de Arte Moderna Negra, de 1922, trazendo ali a Zaira. Para quem não conhece ela, é uma cantora negra lírica brasileira que ela mais ou menos nesse período ali da Semana de Arte Moderna, ela ganhou um concurso de música lírica, mas porque ela era negra, né, uma mulher negra, não deram para ela o prêmio, que era uma bolsa de estudos para ela ir estudar na Europa, né? E aí essa bolsa de estudos dela é muito interessante, assim, porque é um período muito próximo de Tarsila, que está ali e que volta, né, nesse interesse de fazer a Semana de Arte Moderna. Então, eu acabo tensionando essa conversa e produzindo esse artigo como se ela tivesse ido, como se essa situação tivesse acontecido e como se ela tivesse transitado por todos esses lugares, inclusive pelo renascimento do Harley ali, né? E ela voltasse para o Brasil e conseguisse construir com o que a gente tem como acervo essa elaboração de memória para correlação de futuros. É, mas aí, o renascimento do Harley, ele acaba tendo uma relação muito direta também com o Sanha, que ele vivenciou, né, esse renascimento do Harley. E Sanha, ele vai pensar que a consciência mítica, Sanha é um dos principais fundadores do conceito de afrofuturismo, né? E Sanha, ele não é só músico, né? A gente lê o Sanha muito só como músico, jazzista e tal, mas o Sanha, ele é artista digital, porque ele construía os próprios instrumentos, né? Cineasta também, afinal, ele produziu uma. Ele tem um acervo de produção audiovisual que é muito legal, tem o filme dele que é incrível, mas tem um acervo, né, de produção audiovisual também nesse sentido. E Sanha também é intelectual, conceitual, então ele trazia essa produção ali para dentro do filme, dos filmes e das músicas dele. Sanha também acabou tendo uma treta, eu gosto de usar esse termo até para isso, muito grande com os Panteras Negras, porque os Panteras Negras eles acreditavam que a tecnologia em si ela não tinha essa funcionalidade muito importante, né, para população negra. Não é que eles eram totalmente contra a utilização de tecnologia, mas eles não acreditavam no uso dela da forma que o Sanha utilizava. Então, na década de 80 é até muito legal, porque tem um acervo, né, de um projeto, né, que vai unir aí Sanha e John Cage, né, para eles poderem fazer um concerto. Eles fizeram, na verdade, um concerto para poder celebrar a arte moderna. Bom, Space is the Place, né, o filme que é o Xodozinho do Coração, de Sanha, que vai trazer aí um pouco dessa história.
de como reivindicar a história negra e pensá-la de maneira mítica, atrelando arte, ciência e tecnologia. Esse filme ele está disponível no YouTube, tá? Para quem quiser assistir, é maravilhoso. Bom, e o que acaba acontecendo comigo é porque a minha produção, ela perpassa, a minha produção na música e nas artes visuais, ela sempre perpassou o afrofuturismo como conceito. Então, há muitos anos atrás já, a galera já me chamava de afrofuturista. E aí, no meio disso, eu acabo sendo convidada por diversos afrofuturistas que investigam o conceito enquanto acervo há muitos anos, assim, no mundo, a coligar com eles, né, na Black Speculative Art Movement, que é um movimento de afroespeculativos global, né? Então, são pessoas de diversos lugares do mundo, que se conectam aí e que vão correlacionando aí o afrofuturismo enquanto conceito, vão discutindo é, como o afrofuturismo ele vai funcionando em cada país, né, a partir da sua perspectiva, e a sua linguística e a sua narrativa de diáspora. É importante dizer o que que é afrofuturismo, né? Arte, ciência, tecnologia. Inovação africana e afrodescendente, que foi negada historicamente. A participação de africanos e afrodescendentes no processo da história, da ciência, da tecnologia e da inovação. Mas o afrofuturismo, ele não é um conceito solo, né? Então, em movimentos especulativos, a gente investiga outros movimentos especulativos, né? E, por exemplo, a gente vai falar aqui do futurismo quântico negro, que já tem uma outra correlação, do pioneirismo africano, do queer future, da imaginação radical, afropessimismo, a gente vai ter o africano futurismo. Nenhum desses conceitos são oposições, né? Há quem diga que eles são oposições, eles não são oposições, eles são visões diferentes de se correlacionar ao mundo e de se correlacionar ao futuro. Então, eles acabam convergendo e conversando um com o outro, mas tendo relações muito amplificadas. O afrofuturismo ele acaba ficando mais conhecido por conta da sua relação mais direta com o jazz, né? E a importância que se tem nesse sentido. Tanto que em 2022 a Black Speculative Art Movement também participa aí de uma curadoria com o Carnegie Hall, né? Para o primeiro festival de afrofuturismo que aconteceu em Nova York. Então acabo integrando como obra de arte também, fazendo uma curadoria compartilhada e seguindo aí nessa coparceria com o Carnegie Hall até os anos atuais, né, a partir da Black Speculative Art Movement. Por quê? Porque no Brasil eu acabo, não só no Brasil, mas na correlação de América Latina, eu acabo fundando, né, a Black Speculative Art Movement na América Latina, para conseguir correlacionar outros afroespeculadores e que assim eles consigam, né, ir amplificando a partir das suas regiões. Então, hoje a gente já tem Black Speculative Art Movement é, na Colômbia, a gente tem Black Speculative Art Movement no Uruguai, aí eu vou indo no ritmo também que é viável para o meu corpo, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade que ela é bem extensa, né? Que são membros que estão em diversas regiões do país, e aí cada um tem o seu campo de produção, então essa galera vai correlacionando as suas produções para fora do Brasil, voltando para o Brasil, enfim. É isso. Então, não é uma oposição entre norte e sul, e sim uma colaboração global de se pensar esse acervo de futuro a partir da imaginação, mas a partir também das diversas possibilidades de correlação de futuro. Bom, um dos principais, né, é, é, conceituais que nós temos na atualidade, não só na atualidade assim, né, mas que tem um percurso de estudos, né, elaborados sobre o afrofuturismo, né, é o Dr. Reinaldo Anderson, ele é fundador da Black Speculative Art Movement, que vai fazer exatamente isso, né, que é correlacionar e fazer com que diversos afrofuturistas colaborem entre si aí para perspectivas de produção de futuros. E aí aqui a gente fala muito de elaboração de alfabetização de futuros, né? Acerca de repensar produções que foram apagadas, acerca de repensar também o entrecampo de arte, ciência e tecnologia, acerca de repensar todas as produções existentes, né? Nesse sentido. E aí o Reinaldo, ele lançou em 2025 esse livro, né? Que é o
afrofuturismo no mundo, né? Esse livro do Reinaldo, eu participei dele fazendo a revisão do capítulo que fala sobre tecnologia. Então, eu faço a revisão, eu trago alguns acervos que são interessantes aí para ele trazer enquanto produção. E aí, esse ano, né, que ele está num processo mais de divulgação desse livro. E é uma produção bem interessante, porque ela consegue conversar também com o que a gente tem enquanto transição tecnológica de tecnologias emergentes, mas como o Reinaldo, né? Ele tem uma perspectiva de acervo, de pesquisa muito ampla acerca do afrofuturismo, ele consegue trazer subcampos e subáreas, né, do conceito. Né? E aí ele acaba perpassando assim por uma correlação muito grande em estudos culturais e teoria crítica, né? E, enfim, é super legal, assim, é super fundamental. Eu recomendo bastante para quem quiser se inteirar mais sobre o conceito, para além da perspectiva de literatura, porque tem essa perspectiva, né? Afrofuturismo na literatura, afrofuturismo nas artes visuais, afrofuturismo no cinema, afrofuturismo numa perspectiva de moda, afrofuturismo na perspectiva de pesquisa, que mais? A gente vai ter aqui o afrofuturismo como perspectiva de games, e a gente vai ter também o afrofuturismo como perspectiva de teoria crítica. Então, ele está nesse campo, que é teoria crítica, que consegue conversar com todos esses lugares e conversar com uma amplificação do conceito no que a gente entende como estudos culturais. Aí, eu fico sempre refletindo que a gente sempre vê muito, enquanto perspectiva das nossas autoras, que são aí fundamentais, a Octavia Butler. Eu gosto muito de trazer a Cherie René Thomas, porque a Cherie, ela estudou com a Octavia Butler, né? A Octavia foi professora de Cherie. E Cherie, ela é uma das membros fundadoras também da Black Speculative Art Movement. A gente conversa bastante, interage bastante. No ano passado, ano passado não, em 2023, eu consegui trazer tanto o Reinaldo quanto a Cherie para a Semana de Inovação, para que eles pudessem trazer aqui uma perspectiva bem ampla nas relações de elaboração de futuro mesmo, para a gente conseguir refletir. Afinal, a gente perpassa na Black Speculative Art Movement estudos de futuro de maneira muito conjunta com organizações que são muito fundamentais para a correlação do mundo mesmo, né? Assim como a ONU e a Unesco, entre outras instituições. E aí, Chauí tem esse livro que é o Dark Matter, que ele vai reunir aqui um acervo muito grande de publicações, de produções de escritores literários, né, que trazem uma literatura não só como literatura ficcional, mas que conversava a literatura também com o ambiente na perspectiva de uma elaboração de novas realidades e novas perspectivas de mundo. Então, ela faz esse acervo. Para além disso, ela é uma das autoras de Black Panther nos quadrinhos também. Então, eu gosto muito de pensar a ficção pelo caminho que ela vai permeando, porque ela sempre amplifica muito também a relação do afrofuturismo, é, mais numa dinâmica de conseguir colaborar, né, é, de maneira global. Tanto que recentemente, né, vai sair agora um artigo, acho que daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, da Black Speculative Art Movement Brasil, dentro de uma produção dela, né, feita por ela, com essa correlação de futuro. E aí é numa revista que acho que sai em Nova York, se eu não me engano. E um dos autores é escritor aqui no Brasil, ele escreve só ficção especulativa. É, e aí só que ele trouxe uma correlação sobre o afrofuturismo no Brasil, conversando com a perspectiva do afrofuturismo global, assim. Tô dando um breve spoiler, mas o texto é lindíssimo. E ela que fez a curadoria aí desse projeto, né? São várias pessoas de diversos lugares e tem lá também um artigo brasileiro. Bom, aí outra figura que eu gosto muito de trazer aqui, porque são muitas pessoas, mas eu gosto muito de ir em figuras que são fundamentais para a amplificação do conceito de afrofuturismo no mundo. Então, a gente tem que essas três pessoas, e elas são fundamentais na amplificação desse conceito, de não deixar o conceito ser apagado. E aí, aqui tem uma correlação entre Reinaldo
entre Reinaldo, eita, Cherie, né? Entre Reinaldo, a Cherie e também a Alondra Nelson, né? Porque todos eles escreveram um blog na década de 90 também, de maneira conjunta, para amplificação desse acervo, né? Sobre a produção do conceito também. E aí, essa amplificação que acaba chegando em diversos lugares no mundo, ou seja, foi através de um blog, né? Que todo mundo começa a entender ou a revisitar a história do conceito de afrofuturismo também. E a Londra, ela é fundamental, assim, acerca do conceito de afrofuturismo, porque aí, aqui que começa uma certa confusão histórica, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas é o Mark Derry que cunhou o conceito de afrofuturismo. Na verdade, não, o Mark Derry, ele decidiu fazer um artigo sobre o conceito de afrofuturismo e sobre afrofuturistas. Dentre essas pessoas, uma delas foi a Londra Nelson, né? Então, ele foi entrevistar ela por conta desse livro que ela é uma das editoras, que é o Technicolor, que é um livro, né, dos anos 2000, assim. E aí o Technicolor, ele vai discutir exatamente isso, né? A fundação da internet, né, do www, e como dentro desse ambiente digital há uma perspectiva de racismo, né, o apagamento histórico dessas produções de acervo também. E aí, Technicolor se torna um livro referência no que a gente vai pensar aqui em teoria crítica também na produção do Entrecampo de Arte, Ciência e Tecnologia. Esses dois livros aqui também, eles são editados até pelo Reinaldo e tem um outro, um terceiro, que é um livro que tem uma outra correlação já nesse caso, né? Ele vai reunir todos eles, né? Voltando todas as telas. Espera aí, deixa eu chegar lá de novo. Pronto. Ele vai reunir todos eles, né? Todos os afrofuturistas aí que vão trazer mais uma pesquisa colaborativa e conceitual para a história, né, para o mantenimento histórico do afrofuturismo. E aí, o que acontece muito com a, com a Londra Nelson é que ela acaba indo trabalhar, né, no governo Biden, justamente por estar conseguindo repensar ali as correlações de tecnologia e sociedade numa perspectiva da população indígena, população negra, população latino-americana nos Estados Unidos. E fica aí um período, né? Antecipa um pouco desses acervos e acaba se tornando também uma das pessoas que desenvolveu o documento da Unesco e da ONU. Não, corrijo, o documento da ONU, né, com a correlação de como essa tecnologia, que é a inteligência artificial, ela vai se correlacionando aí com o Norte-Sul global, né, acerca de uma predição de futuro de pós-modernidade. Então, eles fazem uma predição de futuro para pensar, né, como esse acervo pode, ou como essa tecnologia pode se desenvolver no futuro, né, se é para o bem ou para o mal. Tudo isso vai depender da humanidade também, né, de como a gente vai se correlacionar com essas tecnologias, né, e para isso, né, a gente vai ter uma conversa que está muito fundamentada ali com o livro dela, que é a perspectiva também do viés inconsciente, como isso está muito correlacionado à relação humana, né, o viés, ele é humano. Tudo bem, tecnologias não são neutras, mas o viés, ele é humano, ele já existe antes do que a gente entende como perspectiva de tecnologia. É, E aí, para isso, a utilização da tecnologia ela tem que permear esse lugar que é o pensamento crítico, né? Que é o humano. Máquinas não possuem pensamento crítico. Pensamento crítico ele é totalmente humano. Então, quando a gente vai correlacionando o nosso pensamento crítico, a nossa soberania cognitiva, né, que é o pensar antes de já automaticamente atribuir uma resposta ao pensamento, a gente vai quebrando esses lugares de correlação. Mas trazendo aqui também um outro livro, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, dos Países Baixos, Amsterdã, Holanda, né? Os afrofuturistas de lá, só que a produção deles é mais para uma perspectiva ficcional e games. Só que esse livro é bem legal, assim, né? Ele traz uma relação com a história do afrofuturismo, a história negra na Holanda, e a perspectiva de Amsterdã. E tem também é, na Alemanha. Eu estou falando desses porque esses são acervos que eles não
Por exemplo, nós temos aqui no Brasil produções que são produções literárias que vão discutir o afrofuturismo. Só que o recorte brasileiro ele é diferenciado por uma questão que é muito complexa, que como há ainda essa questão em estudos culturais entre os estudos afro-latino-americanos e as questões entre estudos de latinidade, acaba que a gente tem uma complexidade na hora de contar a perspectiva de acervo. Então, aí nesse lugar o que acaba se aproximando muito com o que os conceitos de afrofuturismo fazem numa perspectiva do norte é o que a gente tem como teoria crítica. Então, aí é uma outra correlação de se ler o afrofuturismo. Aí a gente vai ter aqui Lélia Gonzalez com a produção dela, a gente vai ter Abdias do Nascimento, né? Só que aí o Brasil ele se fragmenta nesse lugar também, enquanto perspectiva conceitual. Por isso que eu conheço afrofuturalidades, que é quase como se fosse uma forma da gente defender a nossa forma de pensar a produção de pensamento também e a nossa teoria crítica e a nossa produção de ficção especulativa. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, nomear a produção de Tempo Espiralar de Leda Maria Martins de afrofuturismo. Eu quero que seja Tempo Espiralar. O Abdias do Nascimento, ao mesmo tempo que ele consegue conversar aqui com o conceito de afrofuturismo, eu não quero reduzir o quilombismo para dentro de afrofuturismo. Eu quero que quilombismo continue sendo quilombismo. Então, para isso, a gente consegue conversar. Então, há uma perspectiva de fragmentação. E isso é pensamento crítico humano, né? É entender a perspectiva de fragmentação. Tanto que o Brasil, ele lida com essa complexidade. E como, por exemplo, igual na Colômbia. Na Colômbia, eles já não entendem só como o afrofuturismo, eles nomeiam como afrofuturibles, né? E aí é outra perspectiva conceitual, porque o conceito de afrofuturismo, eles gostam de utilizar o conceito, mas ele não cabe por completo. Então não há uma correlação de oposição, mas sim uma correlação de, tá, ok. Existem essas produções do norte, as nossas produções aqui, elas perpassam por outros lugares. A gente consegue conversar tudo isso? Consegue conversar tudo isso. Então, acaba sendo essas perspectivas de amplificação para que o nosso acervo digital aí de memória para gerações de futuro, ele consiga ser cada vez mais amplificado. Bom, passei por esses lugares e para pensar muito também a perspectiva de arte, ciência e tecnologia, né? Como a história da arte digital é muito fundamental para mim, por ser também uma criativa, pesquisadora e cientista que está aqui nesses entrecampos, né? Cibernet Serendipity, eu acho que ela enquanto acervo, ela é uma exposição que ela mexe muito comigo, numa relação de curadoria e numa relação de quebrar também o campo das artes como o lugar do espectador, né? Ou seja, entrar dentro de um museu e entender o museu como uma relação de imersividade. Até porque, né, eu sou PCD, eu sou autista e TDAH, então, para mim, a imersão do toque ela é muito fundamental, a sensibilidade, a interatividade e a perspectiva de pensar a imersão, né, dentro da obra é o que mais me interessa. E aí eu fui entendendo que essa sinestesia, ela também tem uma funcionalidade muito grande para as crianças. E é muito fundamental no que a gente entende como perspectiva de acessibilidade também, né, dentro do espaço museal. E quebra também esse lugar de distanciamento da obra. Então, por isso que a história da arte digital ela me interessa também como forma, não só a história pela história, mas também pela amplificação que ela consegue fazer do que a gente entende como campo das artes, né? Então, eu vou sempre elaborando, correlacionando, coligando com essas diversas conversas. Me interessa muito também como o Cibernet Serendipity, ela acaba correlacionando um pouquinho ali com a história de Basquiat para um outro lugar, porque há quem chame ele de neo-expressionista, mas ele foi músico também, ele trabalhou ali muito com a perspectiva do que a gente entende como a modificação da arte ou a correlação de autoria e propriedade intelectual de uma parede ou de várias paredes, né, até as suas paredes serem roubadas. Então, isso acaba conversando também com esses lugares do que é dito como arte não arte, né? E é o que me interessa muito enquanto perspectiva de produção e campo.
E aí, para mim, tudo isso, né, enquanto lugar de conversa, é olhar o mundo de maneira quântica, né? Olhar o mundo de maneira muito mais amplificada do que só que correlacionar o mundo como um lugar que é totalmente linear, assim. Eu gosto da não linearidade também. Eu gosto das séries temporais que elas se misturam, mas eu tenho buscado uma mistura que é muito diferente do que a mistura do scrollar, porque ela não consegue acessar alguns lugares da minha consciência e do meu pensamento crítico. Então, por isso que me interessa um movimento quântico de mundo, né? Uma correlação de um mundo também que é mais circular. E aí, nisso, eu vou trazer mais uma figura aqui para essa conversa, que é a Valerie Thomas, né? Que era uma cientista, inventora, né? Ela trabalhou na NASA, em 1964, e aí ela acaba inventando aí, né, o que a gente entende quanto processamento de imagem digital, né? Quando a gente vai pensar que a imagem 3D é uma mulher fundamental. Só que ela vai quebrar um pouco desse acervo, né? Como os transmissores, né? De ilusão de ótica, né? Essa produção ela fica no Instagram da minha empresa, né? Que é a Afrofuturismo Artstem. Para quem quiser acessar lá, vocês conseguem ver esse post, ele tá lá. E eu acho muito interessante como a Valerie, ao mesmo tempo que ela vai pensar só um olhar para dentro do mundo, ela pensa um olhar para fora do mundo também, né? É uma cientista que trabalha na NASA e que vai pensar uma produção de imagem numa correlação de sensores, né? Só que ela modifica esse olhar e isso tem uma relação também que é conceitual, que é aí que tá, eu não consigo olhar para a ciência só como a ciência e não consigo pensar que ela não tem um olhar criativo envolvido, não consigo pensar a arte, olhar para a arte sem pensar que ela tenha um olhar de ciência envolvido, e assim sucessivamente a tecnologia. Eu acho que no meio disso tudo o que acaba acontecendo também é que eu não acredito num mundo onde você tem que escolher entre humanas, exatas ou biológicas, né? Quando é possível com que a gente faça uma correlação entre todos esses campos. E eu acho que é isso, né? Isso tem uma relação muito direta com o que a gente vai pensar como RGB, como cores, né? Como som, como textura, como forma, como tudo isso se mistura também ali no que a gente entende como pixel, como dado, ou dentro do ambiente digital, como a gente quebra esses lugares e perpassa por outras correlações. Eu vou acelerar um pouquinho, aqui é só um teste que eu fiz, mas não vou passar com eles para vocês, para conseguir passar um pouquinho da minha produção também no que vai permear esses campos, né? Eu tenho um projeto que se chama Cápsulas de Futuro, que começa em pensar a escrita criativa, perpassa a escrever prompt, mas não escrever o prompt só numa plataforma já pronta, ou num software pronto, mas escrever em open source. Então, eu ensino as pessoas a como gerarem imagem no open source. Essas imagens estáticas se tornam imagem em movimento, então a gente transforma do estático ali para o motion e depois a gente trabalha essas imagens, né, ali já numa perspectiva desse motion elevado já para um 3D, ou seja, para um holograma. E a proposta aqui é que cada um conte uma narrativa. Então, são histórias que são geradas a partir de imagens estáticas, não dos prompts ou escrita criativa, eu prefiro nomear assim, até a gente chegar nesse lugar. E aí há também, né, um processo em que a gente constrói uma galeria digital, e essas obras elas acabam ficando ali imersas dentro dessas galerias. Opa. Um outro projeto que eu gosto bastante é o Atlântico Negro, né? Que ele faz parte de uma coleção da Unesco, é uma obra minha que faz parte de uma coleção da Unesco que discute aí o acervo dos oceanos, a década do oceano.
E essa obra é uma forma de repensar a memória histórica da população negra dentro do que a gente entende mesmo como história do oceano, né? E revisionar essa história ou criar ficções em cima disso, ou seja, diversas pessoas morreram nessa transição, nesse trânsito, né, transatlântico, né, diversos ancestrais descendentes, né, foram assassinados no meio desse processo de maneira muito nociva e violenta. E eu gosto de repensar essas memórias também por lugares míticos. Então, é uma produção onde eu vou repensar o lugar do mar, né, nessa história e vou trazer esse acervo de existência dessa memória ancestral. E uma outra obra que eu gosto bastante foi junto com o Pública no Breve Festival em 2022, né, onde eu me instalei uma espaçonave gigante dentro do Mineirão, que se chama Encruzilhadas do Futuro, e a proposta dessa obra foi discutir tanto a correlação do pós-pandemia, porque esse festival aconteceu assim, acabou a pandemia, começam a ter os festivais, esse foi um dos primeiros, então era repensar esse lugar de qual mundo a gente vai viver, ou pousamos em qual novo estágio, né, desse pós-pandêmico, como também trazer ali uma correlação de discussão com os cosmogramas, né? Eu trago aqui nessa circularidade da nave o cosmograma Bakongo, descrito com as suas nomenclaturas reais e uma correlação também de pensar a fragmentação de populações LGBTQIAP+, no termo pretos. Bem como também o Sankofa, que é um símbolo adínkara africano, que é o mais conhecido de todos os adínkaras, que vai trazer relações de passado, presente e futuro. Bom, essa é da Bienal de Arte Digital, e é uma obra que ela foi feita bem durante a pandemia, que a gente já consegue ver até a diferença, né, dos modelos porque eu não trabalho especificamente só com modelos prontos, né? Eu faço uma escrita em open source mesmo. Então a gente consegue ver a diferença de geração de imagens. São imagens generativas aí geradas em cima da minha própria imagem também, para uma amplificação de produção. Essa é uma obra que ela tá lá no SESI Lab, vai ficar lá. Eles compraram um NFT de um projeto meu que se chama Guerreiras do Transtempo, que é uma produção que correlaciona ficção e produções de futuro de mulheres híbridas. E que são híbridas entre planetas. Mas essa produção ela é bem longa, assim, né? Eu gosto no que tange a produzir arte, eu gosto de tempo, então estou um tempão produzindo esse trabalho. E aí eles decidiram comprar esse NFT e tá numa parede lá muito legal, assim, que tem uma correlação com diversos artistas. E esse é um dos meus projetos de curadoria, que foi com a Aliança Francesa, onde eu convido uma série de 5 artistas, se eu não me engano, 5 ou 4 artistas, mulheres, para a gente repensar o lugar de mulheres na ciência, né? Criando imagens generativas e imaginários sobre essas mulheres numa correlação de futuro. Essa é a exposição Afro Remix, da Bação Brasil, onde eu fiz curadoria, e aqui são diversos artistas da Black Speculative Art Movement do Brasil, e essa exposição, ela passou depois, futuramente, a ter uma correlação com o Carnegie Hall, então a gente fez diversas versões dela. Esse é um desfile de moda que aconteceu na BRFW, e é feito aí com obras de arte dos criativos da Black Speculative Art Movement também. Aqui é já a segunda edição da Afro Remix, quando a gente vai fazer ela junto com o Carnegie Hall, já trazendo uma relação na década de meio que para os anos 30, anos 20, né? Enquanto perspectiva de conversa. Esse é um outro projeto que eu tenho, que é a Salt Sound System, que é um projeto onde eu fiz um caráter formativo para a população LGBTQIAP+, de Belo Horizonte, e construí um sistema de som que tem um formato de um salto alto. E esse projeto foi ensinando a galera como fazer engenharia de áudio, cantar, discotecar, bem como também elas não chegaram a pegar, eles, não chegaram a pegar toda a produção do sistema de som,
mas chegaram a pegar pelo menos o finalmente ali, né, de maneira técnica, assim, de algumas instalações. Então a gente teve um pouquinho desse processo também. E essa foi a exposição que eu participei com o Carnegie Hall. A obra ficou instalada lá, eles têm esse acervo também, enfim. Esse é um outro projeto que eu fiz junto com o Reinaldo Anderson. Reinaldo, ele nasceu em Okinawa, então, ele tem a ascendência japonesa, é uma mistura bem complexa enquanto conversa. E aí a gente veio trazer um pouco desse acervo, porque essa exposição ela fica numa universidade onde a professora, ela é uma professora asiática e ela produz um acervo muito grande de exposições que perpassam diversos lugares. Então a gente trouxe essa correlação do afrofuturismo, Japão, enquanto perspectiva de conversa. Bom, essa foi uma performance na Festa da Luz, que se chama Magon. Essa performance teve projeção mapeada também. E Magon foi uma performance que ela acabou rendendo mais do que eu estava esperando, assim, enquanto perspectiva de produção. Para mim, ela ia se encerrar nos 3 dias que eu fiz o percurso, permeando ali o circuito da Festa da Luz, mas Magon ela acabou rendendo uns 2 meses na minha rede social, com cada imagem que eu trazia de Magon, e as pessoas iam refletindo sobre essa relação do é, corpo e a tecnologia, né? Ou seja, é um corpo humano, não é um corpo humano, um corpo não humano. Eu gosto muito de não é brincar com esses lugares, mas tensionar esses lugares enquanto perspectiva de conversa, mas não só na correlação da humanidade numa perspectiva de pessoa afrodescendente, mas sim na correlação de humanidade quando a gente vai pensar tecnologia e corpo, né? Ou tecnologia e corpo, ou quando a gente vai pensar humanidade e não humanidade já de planetas que não são o planeta Terra. Então, acabou rendendo um pouco a conversa. Construo também imagens generativas para produção de show. Não trabalho só nesses lugares, assim, né? Especificamente da produção estética. Tem outras, tem um lugar mais técnico, mais formal, né? Da mineração de dados, do storytelling, que acaba passando a outras perspectivas de conversa, mas são lugares que eu não posso mostrar, por exemplo, né? Porque a gente tem uma relação de compliance, nesse sentido, então eu acabo sempre conseguindo amplificar no que tem enquanto relação de arte. Eu fui jurada desse festival da Royal Enfield em 2024 e os criativos que ganharam, né? Que era uma produção ou de quadrinhos, anime, ou uma produção em arte generativa, ou pintura ou desenho. Aí os premiados, eles ganharam uma viagem para a Índia, né? Onde é uma das sedes da Royal Enfield, para acompanhar aí todo esse processo. Bom, eu acho que é isso tudo que eu tenho para trazer, contribuir. Penso que a gente pode repensar muito o uso de tecnologia, é, e ter ela muito nesse lugar de elaboração como aliada, mas que o pensamento crítico é super fundamental nesse sentido também. O Exterminador do Futuro não vem, acho importante dizer isso, né? Porque tem muita gente que fica muito apaixonada com a ideia ficcional, né, de que o mundo será exterminado por robôs, mas infelizmente essa tecnologia ainda não é inteligente nesse nível que todo mundo pensa que ela é. Ela depende muito mesmo do humano nesse sentido, né? E aí é extremamente fundamental que a gente tenha um imaginário mais crítico em relação a ela, para não romantizar demais e fortalecer na cabeça das pessoas discursos que são tecnofóbicos, né? E a tecnofobia, de fato, ela é uma doença muito complexa, assim, no que se tange à pós-modernidade. Quanto mais a gente consegue cuidar da população nesse sentido, mais a gente se fortalece. Eu acho que eu passei o tempo, mas eu acho que era isso tudo que eu tinha para falar. E espero ter contribuído, compartilhado. Quem quiser me encontrar por aí, meu nome é um pouquinho fácil de achar. É isso. Muito obrigada. Forte abraço.